Penso, logo existo. Certamente você já ouviu essa afirmação. É uma máxima aí do filósofo René Descartes. Aí você me pergunta, peraí, então só quem pensa existe. Uma pedra ela não pensa, então ela não existe. Não, não é isso. O pensamento nos dá consciência da nossa existência. Eu sei que existo porque penso. Penso, logo existo. A pedra, evidentemente, ela existe, mas não tem consciência dessa sua existência, né? Isso é uma coisa que só o ser humano tem. Tá? Bom, e como Descartes chega nessa sua nessa sua máxima, nessa sua certeza basilar, que vai ser a base aí do seu prédio filosófico, né? Da sua construção filosófica? No seu texto, no seu livro Meditações Metafísicas, né, na primeira Meditações, ele vai traçando o caminho até chegar ao penso, logo existo. Chegou um momento da vida de Descartes que ele já não concordava com muito, ele ficava com muitas dúvidas sobre o que é ou não verdadeiro, o que é ou não a verdade, dizia que são muitas coisas contraditórias e são opiniões. Ele queria uma certeza mesmo, algo certo. E ele vai fazer esse caminho através da dúvida, mas ele usa a dúvida como método, a dúvida metódica. Ele não é exatamente um filósofo cético, tá? Ele não tem a dúvida como o fim da sua filosofia, mas como o início. Tá? Ele inicia com a dúvida, apenas usando a dúvida como um método. E ele começa as suas meditações dizendo o seguinte, a primeira meditação. Há já algum tempo que me apercebi que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados, não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo firme e de constante nas ciências. Então, a proposta que Descartes faz para ele mesmo, né? O que ele faz para ele mesmo, a proposta é a seguinte, eu vou colocar tudo que eu aprendi, né, na gaveta, né, eu vou resetar, né, deletar tudo isso aqui e começar do zero. Né? É como se ele fizesse uma limpeza geral, né, em todo o conhecimento dele, agora eu vou começar a partir daqui. E a gente pode estruturar esse caminho que ele faz até chegar nessa sua certeza basilar através dos seguintes argumentos. O argumento dos sentidos, o argumento dos sonhos, o argumento da certeza matemática, o argumento do Deus enganador e o argumento do gênio maligno. Tá? Vamos então entender esses argumentos todos. Começando pelos sentidos. Descartes diz que os sentidos sempre são duvidosos, né? Muitas vezes nos enganam, são enganosos. Não dá para confiar em quem já nos enganou, né? Diz ele em relação aos sentidos. Diz assim, tudo que recebi até presentemente como mais verdadeiro e seguro, aprendi-o dos sentidos, ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou alguma vez. Então, os sentidos podem nos enganar. Se você olhar o sol nascendo de um lado, se pondo do outro, se confiar apenas na sua visão, você vai dizer, então, nesse sentido, né, da visão, que é o sol que está girando ao redor da Terra. Você olha a Terra, você vê ela, parece plana, e diz, então, que a Terra é plana. Tá? Mas o Pitágoras, lá no século VI a.C., já dizia, não, a Terra não é plana, embora essa discussão ainda esteja, né, até hoje. Enfim, os sentidos podem nos enganar, diz Descartes. E continuando, Descartes diz assim, tá, os sentidos podem me enganar, mas algumas coisas são certas. Que eu estou agora, neste momento, tá, gravando esta aula, isso é certo. Que eu estou aqui, isso é certo. Então, é algo real. Algumas coisas, então, os sentidos não nos enganam. Descartes diz assim, olha só. Há coisas das quais não se pode razoavelmente duvidar. Por exemplo, que eu esteja aqui sentado junto ao fogo, vestido com chambre,
tendo este papel em minhas mãos e outras coisas dessa natureza. E como poderia eu negar que estas mãos e este corpo sejam meus? Ele faz um recorte aí, né? Um recorte do tempo e do espaço, o local que ele está, aí escrevendo essas suas meditações. Certamente era noite, né? E ele está lá fazendo suas anotações, escrevendo. Então tá. Então tem coisas que os sentidos não nos enganam. Mas continua Descartes. Tá, mas tantas vezes eu estava exatamente aqui, né? Mas não era real, era só um sonho. E o que me garante que isso seja realidade ou seja sonho? Aí entra a dúvida dos sonhos. O que garante para vocês? Vocês lembram o filme Matrix, por exemplo? Né? O que é real, o que não é real? Né? O Avatar e outros filmes todos. Essa questão da realidade, será que o que a gente está, né, vivendo isso aqui seja de fato realidade, né? E lembra o mito da caverna de Platão também, né? O que é ilusão, o que é real? E se isso tudo for um sonho? Se isso tudo não está de fato acontecendo e for um sonho? Não dá para ter certeza, então, disso. Então, é dúvida dos sonhos. Mas, continua Descartes, sonhando ou acordado, tem coisas das quais eu não posso duvidar. Por exemplo, que um quadrado tem 4 lados. 2 mais 2 são 4. Então não tem como duvidar. Tá? Aí entra a certeza matemática, diz Descartes. Olha só. Quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5 e o quadrado nunca terá mais do que 4 lados. E não me parece que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza. Então aí Descartes chegaria na sua certeza, a matemática então é a certeza que ele tanto busca? Será? Mas ele continua aprofundando as suas dúvidas e fala, peraí, há muito tempo eu acredito que exista Deus. Tá. E se Deus tem todo esse poder, né? Sendo Deus, tendo todo o poder que é atribuído a Deus, se ele quiser, ele pode o tempo todo estar me enganando sobre toda essa realidade aqui em volta. Então aí nem a matemática escapa, né, desse Deus enganador. Olha só, isso tudo, gente, não que ele questione essas coisas todas, como eu disse no começo, ele coloca a dúvida como um método, porque ele quer chegar a algo firme que ninguém duvide. Aí ele diz assim, quem me poderá assegurar que esse Deus não tenha feito com que não haja nenhuma terra, nenhum céu, nenhum corpo extenso, nenhuma figura, nenhuma grandeza, nenhum lugar. Ou seja, que não haja nada, né? E ele vai além. Tá, vamos imaginar então que Deus, sendo Deus, né, com as características positivas que Deus tem, não faria isso. Mas se for um gênio enganador, não Deus, mas um gênio enganador, né? Aí não teria escrúpulo. Aí diz assim, suporei, pois, que não há um verdadeiro Deus que é soberana fonte da verdade. Deus, então, é a verdade. Mas um certo gênio maligno que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões, enganos, de que se serve para surpreender minha credulidade. Considerar-me-ei a mim mesmo totalmente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Então ele chegou no ponto que, lá no comecinho, ele tinha pelo menos essa certeza, né? Ele disse que eu estou aqui, né? Vestido esse chambre, que essas mãos são minhas. Ele tinha certeza pelo menos disso. Mas ele chegou um momento, aprofundando suas dúvidas, que nem disso ele tem mais certeza. Ele duvidou da própria realidade, agora ele duvida do que está ocorrendo, né? E do próprio corpo, né? Então, é como se ele nem mesmo existisse fisicamente, corporeamente, né? O corpo não existe. Aí ele vai, quando ele chega ao máximo, que é a chamada dúvida hiperbólica, a dúvida exagerada, a dúvida levada ao extremo, ele chega na sua certeza. Eu tenho a certeza do seguinte, que se há
esse ser me enganando, eu estou sendo enganado. E só pode existir, e só algo que existe pode ser enganado. Mas eu estou duvidando disso tudo. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, logo existo. Então é essa construção aí o silogismo, né, que faz Descartes para chegar na sua certeza. Né? Eu estou duvidando disso tudo. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, logo existo. Eu existo pelo menos como ser pensante. Depois ele vai estabelecer aí uma divisão, como Platão lá na Grécia fez também essa dualidade, né? Ele, no caso de Descartes, a dualidade vai ser pensamento e matéria, corpo, né? Res cogitas e res extensa, né? A parte nossa pensante. Ele tem certeza disso, que ele existe como um ser pensante. Aí ele diz, olha só, não há, pois, dúvida alguma de que eu sou. Se ele me engana, né? Se esse gênio maligno está enganando, e por mais que eu me engane, não poderá jamais fazer com que nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante esta proposição: eu sou, eu existo. É necessariamente verdadeira todas as vezes que eu anuncio ou que a concebo em meu espírito. Então, se ele está pensando, ele existe. Penso, logo existo.